Olha, as coisas vão, parece que há nuvens que estão se adensando no horizonte. Bolsonaro, Bolsonaro, vai lá, chama sua mãe, chama seu pai, por que que o Bolsonaro... Há nuvens no horizonte, Bolsonaro. Né? Como diria Álvaro Dias, abre o olho. Aí ele não abriu, foi lá o Moro e fez o que fez com ele, né? Então, quem não mandou não abriu o olho. Mas vamos ficar aqui na questão. Valeu bem? É hora de abrir o olho. Vai. Os advogados que representam o ex-presidente Jair Bolsonaro já preparam a defesa que será adotada no depoimento, nesse inquérito que apura a fraude em cascata em cartões de vacinação, incluindo o do próprio ex-presidente da República. A oitiva, esse depoimento, está marcado para a próxima terça-feira. Bolsonaro deve dizer que não se vacinou e que por isso não teria participado desse suposto esquema. A ideia também é reforçar que em todos os lugares em que ele desembarcou, em todos os outros países, não existia a exigência de vacina. Sobre a esposa dele, a mulher Michele, ele deve confirmar que ela se imunizou durante uma viagem aos Estados Unidos. Bom, cada um é livre para organizar sua defesa, essa é a defesa dele. Vamos ver o que dizem os outros. O fato é, fraudes foram cometidas que o beneficiaram. Porque estava lá como se tivesse tomado vacina. Nem foi benefício. Fraudou-se um documento legal e tudo aponta no comando dessa operação aquele que era um braço direito seu. O coronel Mauro Cid, que por sua vez também está começando, tem coisa estranha aí, né? Vamos começar pela 4A, depois a gente volta para 4. Vai lá. A Polícia Federal vai investigar um depósito de R$400 mil na conta do tenente-coronel Mauro Cid, realizado no ano passado, informação que será incluída nas investigações sobre a suspeita de o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro ter feito algum tipo de lavagem de dinheiro. O depósito foi feito no dia 25 de março de 2022 e revelado pela revista Veja. Essa investigação começou depois que a PF apreendeu na casa de Mauro Cid a quantia de $35 mil e R$16 mil no dia da prisão. O depósito de R$400 mil foi detectado em uma outra investigação relacionada a Mauro Cid, de que ele poderia estar bancando pagamentos da família de Bolsonaro, o que ele nega. O responsável pelo depósito é João Norberto Ribeiro, tio da esposa de Mauro Cid, Gabriela Cid. A PF já pediu a quebra do sigilo bancário de Norberto Ribeiro para tentar identificar a origem dos recursos. E lembrar que foram encontrados ali diálogos no seu celular referentes à remessa de dinheiro. Saiu uma matéria no Metrópole, a família do Mauro Cid, o Cid tem uma empresa, Trust, nos Estados Unidos, com propriedades fabulosas, vale bem, verdadeiramente fabulosas. Não é? Não está muito claro, não estou dizendo que a origem desses recursos sejam ilegais. Mas ali, na Califórnia, é coisa de gente muito rica, né? Vejam lá, né? Eu fiquei com inveja daquela casa, né? Uma vista espetacular. Mesmo assim, foi ser o ordenança do Jair Bolsonaro, e já se sabe, se envolveu na questão da quebra do sigilo de um inquérito, na questão das joias. Agora aparecem movimentações estranhas. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Anderson Torres, que saiu da cadeia, né? O Alexandre de Moraes mandou liberar o Anderson Torres. Mas também tem uma coisa na área da defesa, 4, envolvendo o Mauro Cid, que não deixa de ser especiosa,
Né? Por que eu estou falando isso? Vai lá. O novo advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, é especialista em crimes de colarinho branco e tem um livro que aborda o instrumento da delação premiada. Como a gente falou ontem no finalzinho do programa, o defensor Bernardo Fenelon vai substituir Rodrigo Rocha, que é próximo da família de Jair Bolsonaro. Em nota, o antigo advogado diz que deixou o caso por motivos profissionais e também pessoais. Rocha também era advogado de Anderson Torres, mas se afastou da defesa no fim de março. O livro de Bernardo Fenelon tem o título de A Colaboração Premiada Unilateral e busca abordar o instrumento jurídico pelo lado da defesa e não apenas pela acusação. O Mauro Cid escolheu um advogado que é especializado em delação, ele escolheu. Isso é inegável. O Rocha saiu, alegou motivos pessoais e profissionais e familiares, o que quer dizer, vale bem nada, ninguém sabe o que isso quer dizer, né? E este Fenelon, Bernardo Fenelon, ele é especialista em delação. Já fez delações. Fazer delações, isto é, cuida de clientes que fizeram delação. Ele tem clientes. E escreveu um livro, A Colaboração Premiada Unilateral. Não li o livro, mas ontem tomei o cuidado de ouvir um podcast de que ele participou, como esse Reinaldo da CDF, não é mesmo, Valeu Bem? Então. E pelo que eu entendi ali, né, ele chama de colaboração premiada unilateral aquilo que era, me parece, antigamente ali, a colaboração com a investigação. Porque na delação premiada, necessariamente, você tem de apontar os partícipes e copartícipes da organização criminosa. Quem apenas contribui para elucidar um determinado crime pode, na hora da dosimetria, ser beneficiado por uma pena mais leve. Então ele diz, a colaboração premiada unilateral é aquela em que a defesa toma a iniciativa de propor a colaboração e não esperando que quem faça isso seja a acusação, no caso o Ministério Público ou mesmo a Polícia Federal, que também pode celebrar acordos de delação premiada. Né? E o Anderson Torres, então, presta atenção, vai colocando as coisas na sua cabeça. O bolsonarismo morre de medo que o Cid faça delação. Ele escolheu um advogado que é especialista em delação. Não estou dizendo que com isso vá fazer delação. Ademais, o pai dele, o general, está muito insatisfeito com o que considera abandono do seu filho. Por quem? Não por mim, claro, pelo Bolsonaro. Outro, também se teme a delação do Anderson Torres. Também o Anderson Torres era defendido pelo Rocha, o amigo do Bolsonaro, da família Bolsonaro, que também desistiu. Só que aí, nesse caso, ele pegou como advogado um ex-secretário do Ibanez, que não tem ligação com delações. De qualquer modo, a prisão dele estava mantida pelo Alexandre de Moraes e não está mais. Pelo menos não a preventiva lá na cadeia. Ele agora está submetido a medidas alternativas à prisão. Vamos lá, 4B. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a saída do ex-ministro Anderson Torres da prisão. Ele está preso desde 14 de janeiro em decorrência da investigação por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Para permitir a liberdade de Torres, o ministro determinou medidas cautelares que incluem uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o Distrito Federal e de sair de casa à noite e nos fins de semana, afastamento temporário do cargo de delegado de Polícia Federal, comparecimento semanal na Justiça, entrega do passaporte à Justiça e cancelamentos de todos os passaportes já emitidos para Torres, suspensão de porte de armas de fogo, inclusive funcionais, proibição de uso de redes sociais e proibição de comunicação com os demais investigados no caso. Claro que para ele é um alívio importante, né? Ele está aí submetido a medidas cautelares, mas suponho que melhor do que ficar na cadeia, né? Eu suponho não, Valibene. Certamente é melhor do que ficar na cadeia. Mesmo com essas restrições. E consta que ele estava muito deprimido ali. Alguma mudança de
status do andamento das coisas, o Moraes pode ter percebido para tomar a decisão que tomou. Né? O que exatamente? A ver.